Senhor Jesus, que fielmente visitais e cumulais com a vossa presença a Igreja e a história dos homens, que no admirável sacramento do vosso corpo e do vosso sangue nos tornais partícipes da vida divina e nos fazeis de gozar a alegria da vida eterna. Nós vos adoramos e vos bendizemos. Prostrados diante de vós, nascente e amante da vida, realmente presente e vivo no meio de nós, suplicamos-vos. Voltai a despertar em nós o respeito por cada vida humana nascente. Tornai-nos capazes de entrever no fruto do ventre materno a obra admirável do Criador, dispondo os nossos corações ao acolhimento generoso de cada criança que está para nascer. Abençoai as famílias, santificai a união dos esposos, tornai fecundo o seu amor. Acompanhai com a luz do vosso Espírito as opções das Assembleias Legislativas, para que os povos e as nações reconheçam e respeitem a sacralidade da vida, de cada vida humana. Orientai a obra dos cientistas e dos médicos, a fim de que o progresso contribua para o bem integral da pessoa e ninguém venha a sofrer supressão e injustiça. Infundir caridade criativa nos administradores e nos economistas para que saibam intuir e promover condições suficientes a fim de que as jovens famílias possam abrir-se serenamente ao nascimento de novos filhos. Consolai os cônjuges que sofrem por causa da impossibilidade de ter filhos e, na vossa bondade, sede providente para com eles. Educai todos a cuidar das crianças órfãs ou abandonadas, para que elas possam experimentar o calor da vossa caridade, a consolação do vosso coração divino. Com Maria, vossa mãe, a grande crente, em cujo seio assumistes a nossa natureza humana, esperamos de vós, nosso único e verdadeiro bem e Salvador, a força de amar e servir a vida, à espera de viver sempre em vós, na comunhão da bem-aventurada Trindade. Torna-se importante agora olhar para o chão que pisamos, sobretudo vermos se vivemos num tempo em que valorize a cultura da vida, se as nossas famílias, se os nossos jovens, se a nossa sociedade olha efetivamente para a vida humana desde o seu nascer até ao fim da própria vida. Queremos, por isso, ver se os nossos jovens e as famílias valorizam efetivamente uma cultura da vida. A vida é um dom precioso de Deus e, como tal, deve ser acolhida, acarinhada, valorizada em todas as fases e em todos os aspectos. A vida humana, desde a concepção do novo ser até ao seu termo, em circunstâncias de saúde, assim como de doença ou de incapacidade. A vida do planeta, que tanto necessita de ser cuidada. A vida nas relações humanas, porque nenhuma vida tem valor se não é vivida com e pelos outros. Os modelos de vida que a sociedade de hoje nos propõe, baseados na satisfação dos nossos prazeres e vontades, levam-nos ao egoísmo, à rejeição de que não é perfeito, à indiferença perante o outro em dificuldade, por ser idoso, doente ou pobre, que é visto como um obstáculo à nossa suposta felicidade. Em suma, levam-nos à cultura do descarte, o exato contrário de uma vida plena. Para nós, e no mundo de hoje,
A cultura da vida não é algo de teórico, não são apenas palavras bonitas, mas é tudo o que fazemos cotidianamente para valorizar, desde as mais pequenas ações e atitudes que tomamos, a vida, em todas as suas fases e em todos os seus aspectos, contrariando e rejeitando a cultura do descarte. É claro que as famílias assumem um aspecto central enquanto oficinas da cultura da vida, pois é nas famílias que a vida nasce e cresce, é cuidada e apoiada, é valorizada em todas as suas fases e onde se educam as novas gerações ao cuidado do outro e não ao seu descarte, ao cuidado da natureza e não à sua exploração, ao cuidado nas relações humanas e não ao isolamento ou à indiferença. Eu acho que já houve tempos em que o valor da vida foi mais posto em causa do que os tempos que temos hoje. No entanto, também acho que o valor da vida tem de ser um tema debatido constantemente, porque podemos cair nos mesmos erros que caímos no passado. Portanto, pode ser posto em causa nos dias que correm, mas já foi mais anteriormente. Isso é uma pergunta um bocado geral, mas acho que é desvalorizada várias vezes. Depende da situação. Depende da circunstância. Acho que há situações em que nos chocam e que percebemos o valor da vida, e há outras em que simplesmente achamos que aquilo que existe ainda não é considerado vida, ainda não percebi muito bem essa faceta, e que então estar ou não estar vai dar ao mesmo. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, também possui altíssima dignidade que não podemos calcar e que somos convocados a respeitar e promover. A vida é presente gratuito de Deus, dom e tarefa que devemos cuidar desde a concepção, em todas as suas etapas até à morte natural sem relativismos. E olhando para este tema da cultura da vida, gostava de partilhar convosco algumas ideias que surgem sobretudo da exortação à alegria do amor que o Papa Francisco nos propõe e que estamos também, neste ano dedicado à família, a aprofundar ainda mais. E ao longo desta exortação, o tema da vida é um tema muito caro ao Papa e que, de um modo particular, o ajuda a relacionar com o compromisso da família. E, por um lado, o Papa Francisco fala da vida como geração e que brota da vida própria das famílias, no acolhimento, de um modo particular, do dom dos filhos, mas também da vida e da cultura da vida que é acolhida, não necessariamente apenas nos filhos, mas de diversas formas, na medida em que se vai gerando a gratuidade, o dom. E por isso o Papa Francisco, a dada altura, fala-nos de facto da vida como um presente e, de alguma forma, na família e a partir dos filhos como dom. O Papa Francisco chega-nos a falar dos filhos que são amados mesmo antes que cheguem. E por isso, seja os filhos gerados, seja todos aqueles que são acolhidos e tantas realidades, esta é uma evidência que torna muito presente no cuidado para com a vida nas famílias, este amor antes que tudo aconteça. E esta é uma forma bonita que o Papa Francisco nos vai falando da cultura da vida na linguagem do presente, do dom, da gratuidade, do amor que antecede todas as formas depois da sua concretização. Por outro lado, um segundo ponto que também me parece ressaltar nesta exortação e da proposta do Papa Francisco é a atenção à fragilidade. E o Papa Francisco ajuda a evidenciar algumas formas e que a vida vai acontecendo e que somos convidados a cuidar e a amar. E nesta fragilidade, o não abandono de tantas situações. E o Papa Francisco toca, sobretudo, de um modo muito particular,
fala dos filhos que são portadores de alguma forma de deficiência e esta fragilidade que não é abandonada, e por isso a vida que vai sendo cuidada, cultivada e acompanhada, mas também toca tantas realidades que hoje colocam problemas até legais, coloca do direito à vida em todas as suas fases, desde as fases mais embrionárias até ao seu ocaso. E o próprio Papa destina-se e dedica-se a propor-nos que o acolhimento da vida nos torne conscientes que nós não somos donos da própria vida, mas que acolhemos e que cuidamos e acompanhamos. E de alguma forma desafia também a própria Igreja, a dada altura, sobretudo quando nos aponta algumas destas situações de fragilidade, a podermos, a partir da vida das nossas famílias, e que a Igreja possa, de um modo particular, acompanhar todas estas famílias que vão sendo também acometidas por diversas formas onde a vida possa ser porventura ameaçada. Por outro lado, como um terceiro ponto também, o Papa Francisco fala-nos da maternidade e podíamos dizer também da paternidade biológica, mas sobretudo também daquela que é encetada por processos de adoção. E o Papa Francisco chega-nos a falar deste amor presente em todos estes processos não biológicos e fala-nos também que eles, e num processo de adoção, são mediação do amor de Deus, no acolhimento de formas diferentes também de poder acompanhar e promover a vida onde em tantas situações poderia existir aparentemente não vida. E por isso, penso eu, ser oportuno de destacar nesta cultura da vida todos aqueles que, por um excesso de amor e de dom, acabam por acolher novas formas de se reinventar também o acolhimento de todos. Num terceiro elemento, que também partilho convosco, e a partir dos desafios do Papa Francisco a propósito da cultura da vida e que vão sendo também assim expressas nesta exortação, o Papa Francisco a dada altura fala que Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo. E sinto esta expressão particularmente bonita num convite a uma fraternidade universal e a um sentido de irmandade. De alguma forma, o Papa Francisco, e é recorrente e transversal também a outras exortações, diz-nos que cada ser humano é um irmão. E por isso é na família que é também confiada este cuidado e, sobretudo, este olhar para a família humana de uma forma diferente, para além do conflito, para além da competição, para além daquilo que separa, mas olhar para aquilo que nos torna irmãos. E, porventura, este é um lugar fundamental que a família tem num projeto de vida cristã, no dom de Deus, sentir que as famílias constroem uma sociedade diferente e uma cultura da vida alicerçada em valores de fraternidade, mas assentes no Evangelho, assentes também neste lado e neste laço de sermos irmãos. Penso que são, assim, alguns elementos partindo da exortação, a alegria do amor e partindo, assim, dos desafios do Papa Francisco, que nos ajudam a olhar para a família, para a cultura da vida presente na família, nestas diversas formas de nós a entendermos. O que é para nós sermos pais? Questões que, pela sua simplicidade direta, nos permitiram refletir na nossa realidade, pais. Não vamos abordar nem mesmo descrever os papéis que desempenhamos como pai e como mãe, ou a forma como nos exteriorizamos. Desejamos ser pais. Ser pai e ser mãe é compromisso de vida e para a vida.
E sendo compromisso, implica caminhar em conjunto, aprender a ser em simultâneo. E estar consciente de que os filhos são pessoas únicas, que crescem com modelos, com valores absorvidos em família, transmitidos pelas vivências, pelos gestos, pelas palavras e silêncios, pela presença, no carinho, nos risos e nas lágrimas, na escuta e na partilha. Ser pai, ser mãe, ensina-nos a ser humildes e agradecidos pelo dom da vida. Ser pai e ser mãe põe-nos muitas vezes à prova. Pelos desafios que os filhos nos lançam ao longo do seu crescimento. Pelo questionar se a decisão ou a atuação tomada foi a mais assertiva, a mais adequada. Se estamos a ser bons pais. Os filhos não são réplicas dos pais, mas são com eles família, numa caminhada conjunta que se aprende a estabelecer. A mãe, que traz o filho no ventre, precisa de pedir luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo como ele é. Alguns pais sentem que o seu filho não chega no melhor momento. Faz-lhes falta pedir a Deus que os cure e os fortaleça para aceitarem plenamente aquele filho, para o esperarem com todo o coração. É importante que aquela criança se sinta esperada, porque os filhos são uma dádiva. Cada um é único e irrepetível. Um filho é amado porque é filho, não porque é bonito ou porque é deste modo ou daquele, mas porque é filho, não porque pensa como eu, nem porque encarna as minhas aspirações. Um filho é filho. O amor dos pais é um instrumento do amor de Deus Pai, que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita-a incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. Depois, uma mulher que trazia uma criança ao colo disse: "Fala-nos das crianças." E ele respondeu: "Os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhe o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Pois as suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar, nem em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós. Pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos de um dos vossos filhos, quais flechas vivas serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito, e ele, com o seu poder, faz com que as suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Senhor, Deus nosso Pai, vós que nos concedeis a vida e que dela cuidas com amor, vem a nosso auxílio, para sabermos acolher as graças que nos envias para sermos felizes. Senhor, Deus nosso Pai, que nos chamais a vivermos em harmonia, vem em nosso auxílio, para sabermos viver a fraternidade em cada dia, Senhor. Deus nosso Pai, que nos envias como sinal do vosso amor, vem em nosso auxílio, para sabermos olhar a vida com docilidade e serenidade. Amém.